Olá e seja muito bem-vinda. E nós hoje vamos estar aqui a falar sobre modelo de negócio adaptado à nossa energia. Eu nos últimos tempos eu tenho estudado assim muito, tenho mergulhado mesmo profundamente aqui no conhecimento do Human Design. O Human Design é assim uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta que nos mostra não só quais é que são as nossas características, o nosso propósito, realça mesmo e reforça algumas coisas inconscientes que nós já sentíamos sobre nós, mas ao olhar para essa ferramenta, nós validamos quem nós somos, conseguimos nos aceitar muito mais profundamente e conseguimos também perceber qual é que é o nosso mecanismo energético e como é que nós nos podemos movimentar na nossa vida de forma equilibrada, de forma harmoniosa e sem criar tanta resistência e sem vivermos presos em condicionamentos que a sociedade hoje em dia nos coloca. Então, para mim, foi assim libertador ter conhecido aqui esta estratégia, esta ferramenta de Human Design. No meu caso, eu sou manifestadora emocional 2.5. 2.5 não, 2/5 que é o meu perfil. Eu já coloquei aqui um vídeo no YouTube onde eu falo mais sobre isso. Eu hoje vou também trazer ao de cima mais alguns pontos sobre alguns desalinhamentos que eu própria vivenciei no meu negócio online e certas questões onde eu me autossabotei por querer seguir aquilo que a sociedade diz, por querer seguir aquilo que toda a gente diz. Só que nós, ao conhecer o Human Design, nós podemos olhar para o marketing, olhar para as estratégias que existem e filtrarmos de acordo com quem nós somos, ok? Porque eu eu sendo manifestadora, eu não tenho uma energia constante. Então, eu não sei como é que eu vou estar daqui a 3 meses. Se eu vou estar num ciclo de produtividade, de ação, ou se vou estar num ciclo de descanso. Então, eu preciso de criar estratégias que me possam dar, por exemplo, rendimento passivo, ok? Só trazendo aqui já um exemplo ao de cima. Então, o Human Design é, sim, uma ferramenta brutal, brutal mesmo. E o autoconhecimento é a chave, seja através de Human Design ou outra ferramenta que tu tenhas. Mas a grande diferenciação do Human Design é esta: é dar-nos o nosso mapa, dar-nos um GPS, dar-nos uma fotografia de quem é que nós somos, mas dá-nos o GPS, dá-nos o caminho, dá-nos estratégias específicas para nós nos movimentarmos pela vida e conseguirmos também associar, alinhar o nosso negócio à nossa energia base. Então, o autoconhecimento, eu acredito muito nisto, que é a chave para criares um negócio sustentável a longo prazo. Sem conheceres os teus mecanismos energéticos, como é que tu vais dançar com a vida, aceitando-te tal e qual como tu és? Não vais, se calhar vais-te, que era o que eu fazia antes, eu culpabilizava-me por não ser assim tão constante como eu queria, eu iniciava uma coisa e às vezes já não queria terminar aquele projeto ou já não queria estar mais com aquele cliente, ok? E eu culpabilizava-me por não ser tão consistente como eu gostaria de estar a ser. Só que eu não preciso de estar sempre a ser consistente, eu posso contratar pessoas que vão ser e que vão desempenhar esse papel no meu negócio e ao mesmo tempo eu própria posso usufruir e colocar cá para fora no mundo as minhas qualidades, as minhas grandes forças e grandes qualidades. E já te perguntaste porque é que algumas estratégias funcionam para algumas pessoas e não funcionam para outras? Tem a ver com isto. Traçar um modelo de negócio sem alinhamento energético não vai funcionar a longo prazo, porque tu vais quebrar em algum momento, em algum ponto. Então eu trouxe aqui algumas perguntas base para tu te poderes colocar. Então, imagina, primeira pergunta, temos aqui: é sustentável para ti fazer vários lançamentos online ao vivo durante o ano? Tu tens que saber responder esta pergunta. Desculpa. Tens que saber responder esta pergunta e perceber o seguinte: tu gostas de fazer isso? É sustentável para a tua energia? Se é geradora, tu tens uma energia mais constante, mas isso dá-te satisfação, que é uma outra questão que as geradoras têm que ter aqui em consideração. Eu gosto, isto dá-me prazer, isto dá-me satisfação fazer estes lançamentos. Porque se ficares frustrada, se não te trouxer essa satisfação, ou se tu não te conseguires alinhar com essa satisfação, se calhar é melhor uma outra estratégia. Ou é melhor reduzir os momentos em que tu vais estar ao vivo. Ou, por exemplo, para quem não é sacral, não tem o sacral definido, manifestadores, refletores e projetores, se calhar é melhor
planear um lançamento mais em cima da hora e não com 6 meses de antecedência, porque tu não sabes como é que vai estar aí a tua energia, não é? 6 meses após estares a fazer esse planeamento. Então, esta é uma das perguntas base que tu te podes questionar. Ou já conhecendo o teu historial, perguntar-te quantos lançamentos é que seriam sustentáveis para ti. Segunda pergunta, é fluido para ti fazer muitas sessões individuais ou tu sentes que a tua energia é melhor em sessões em grupo? Por exemplo, no meu caso, eu fui percebendo ao longo destes últimos anos que eu cada vez mais eu quero reduzir as minhas sessões individuais. Hum, não sei quando é que estarás a encontrar este vídeo, mas eu estou aqui a gravar em 2023 e neste momento eu tenho, portanto, apenas 2 dias por semana em que eu estou a fazer sessões individuais. Se calhar daqui a uns anos eu vou estar a fazer apenas uma vez por semana, ou se calhar uma vez por mês, em que eu vou me permitir dar sessões individuais. Porque eu sinto que eu tenho que canalizar muito bem a minha energia e canalizar o meu impacto. Enquanto manifestadora, nós temos que jogar muito com esta questão do nosso impacto, porque nós temos que investir sabiamente a nossa energia em coisas específicas, porque rapidamente a nossa energia vai se esgotar. Então eu preciso de saber onde é que eu quero mesmo estar a investir a minha energia. Eu não posso estar a dispersar a minha energia por tudo e mais alguma coisa. Então, para mim, sessões individuais é algo onde eu estou ali a canalizar muita energia e eu preciso de estar com a certeza absoluta de que aquela pessoa vai aproveitar aquela minha energia. E eu já me apercebi que em grupo eu consigo impactar mais pessoas em 1 hora, 2 horas, não é? Consigo estar ali com 10, com 20, com 50 pessoas no espaço de 1, 2 horas, enquanto que numa sessão individual eu estou 1 hora, 1 hora e meia com cada pessoa. Então eu tenho que me perguntar, enquanto manifestadora, onde é que eu tenho mais impacto? Quem é que eu quero impactar? Onde é que eu quero canalizar a minha energia? Por exemplo, são assim algumas questões que eu, enquanto manifestadora, tenho que me colocar, ok? Então, mesmo sem saberes o teu tipo de human design, porque estas perguntas podes fazer mesmo sem teres a noção se és refletora, projetora, manifestadora ou geradora, tu podes te colocar e ouvir a tua voz interior e perceberes, ok, eu quero fazer muitas sessões individuais, sim ou não? A minha energia é melhor em grupo, sim ou não? E traçares também os teus limites, as tuas metas, que é todas as semanas, quantos clientes é que tu poderás atender de forma individual. Definires aqui aquilo que nós chamamos de conceito de agenda cheia. Uma agenda cheia não tem que ser tu atenderes das 9 às 9. Por exemplo, no meu caso, uma agenda cheia para mim, a nível individual, de atendimentos individuais, seria atender 6 pessoas por semana. Eu só atendo no máximo 6 pessoas por semana. Ok? E se eu já não tenho vagas durante aquela semana, eu tenho que passar para a semana seguinte ou para a outra. E eu só posso abarcar 6 pessoas durante uma semana. Porque eu já percebi que é que é aquilo que é mais sustentável para a minha energia. E eu também quero oferecer aos meus clientes que fazem sessões individuais comigo um serviço de qualidade impecável. E onde eu estou ali realmente presente, conectada com as pessoas, a fazer um bom trabalho. Então, faz-te estas perguntas. Terceira pergunta: tu preferes lançamentos online ao vivo ou preferes funis de marketing automáticos? Por exemplo, se tu fores uma pessoa que tem muitos canais no Human Design, nós temos, portanto, vários canais que vão ligando os vários centros. Eu até já te vou mostrar aqui também alguns exemplos. Se fores uma pessoa que tem muitos canais, existem vários tipos de canais de força. Nós temos os individuais, os coletivos, os tribais. E se tu fores uma pessoa que é da tribo, que tens muitos canais de força vital tribais, provavelmente tu vais adorar estar a receber ali a energia das pessoas, estar a interagir com as pessoas num grupo do WhatsApp, estar a interagir com as pessoas nas redes sociais, a responder às pessoas, fazeres uma live, receberes muitas pessoas na live, responderes às pessoas na live, tu vais adorar essa energia tribal, essa energia de estares conectado aos outros. Agora, se calhar quem já tem mais canais individuais ou mais canais coletivos, não está propriamente para se relacionar assim tanto. E pode preferir um lançamento mais de bastidores em que grava as coisas ao seu ritmo, põe aquilo cá para fora, as pessoas vão chegando e vão absorvendo o nosso conhecimento. Então, através de um funil de vendas automático. Ou então tu podes criar um modelo de negócio onde tu tenhas as duas coisas ao mesmo tempo. Podes ter
lançamentos online 2 vezes por ano e um funil automático a decorrer ao longo do tempo, ok? Isto também seria uma boa estratégia, um bom modelo de negócio para conseguires, portanto, crescer aqui exponencialmente as tuas vendas. Poderia ser algo super interessante. Mas pergunta-te, não é? O que é que está alinhado contigo? O que é que te faz mais sentido? Tu gostas de estar ali com as pessoas ao vivo, mais ou menos? Não gostas tanto? Tu sentes que ganhas energia ou tu sentes que perdes energia? Aliás, eu não coloquei aqui esta pergunta, mas esta pergunta é muito importante. Até mesmo para redes sociais e para definires o teu modelo de negócio, tu tens que. Desculpa, vou beber um bocadinho de água. Portanto, eu não coloquei aqui esta pergunta, mas esta é uma outra pergunta que podemos adicionar, que é: o que é que tu ganhas, o que é que tu fazes no teu negócio online e que te traz energia e que te revitaliza e que te nutre? E o que é que tu fazes no teu negócio online que te retira energia, que te deixa irritada, que te deixa frustrada, que te deixa desapontada? Esta pode ser, este pode ser mesmo um bom barómetro para tu perceberes como é que estão os teus níveis de energia e para poderes ajustar que modelo de negócio é que tu vais implementar. E falando em modelo de negócio, o que é um modelo de negócio? Tu tens de saber quais é que são os serviços que tu queres oferecer às pessoas, em primeiro lugar, e depois vais ter que perceber quais é que são as estratégias de venda que vais utilizar para vender esses serviços. Então eu posso querer ter um programa em grupo, posso querer fazer algumas sessões individuais e posso querer ter um produto digital. Isto é um bom modelo de negócio. Agora, depois eu tenho que perceber como é que eu vou vender cada um desses serviços. E então aqui entra o modelo de negócio alinhado à nossa energia. Daí esta questão: preferes lançamentos ao vivo ou então algo assim mais automático? E quarta pergunta: é sustentável para ti falares sempre dos mesmos temas ou gostas de mudar? Por exemplo, quem tem o Centro G aberto é uma pessoa que gosta de, que não vai ter bem uma direção fixa na sua vida, então vai dar por si a ser um camaleão e a ter várias versões de si próprio ao longo do tempo. Não é uma pessoa que vai ter um tema muito fixo, uma direção muito fixa na sua vida, ela vai se movimentando e se calhar agora gosta de falar mais sobre um tema, depois gosta de falar mais sobre outros temas e assim sucessivamente. Então, será que tu gostas de falar sobre os mesmos temas ou aquilo de repente começa-te a chatear, já não queres falar mais sobre isso? Percebe isso para também conseguires adequar os teus lançamentos. Se tu podes repetir as tuas lives de venda ou se vais ter que criar temas diferentes, ok? Ou se vais ter que gravar aquilo que tu já criaste para não estares a repetir várias e várias vezes, tens que tentar perceber também este ponto, que é um ponto fundamental. Então, olhando para o Human Design, o que é que nós podemos considerar? Ok? Eu tenho aqui, portanto, o meu mapa, e aqui no meu mapa eu vou-te mostrar aqui algumas questões e trazer também aqui algumas perguntas para tu também perceberes como é que tu podes alinhar melhor o teu modelo de negócio com a tua energia. Então imagina, dando-te aqui uma perspectiva geral sobre o Human Design. Tu tens aqui estas várias figuras, que são os 9 centros, e tu vais ter, destes 9 centros, vais ter alguns que estão definidos e outros que estão indefinidos e outros que estão totalmente abertos. O que é que isto significa? Por exemplo, o meu centro G está totalmente aberto. Nem é indefinido, é totalmente aberto. Já te vou explicar o que é que isto significa. Por exemplo, tenho outros que não estão pintados e que são indefinidos. Por exemplo, aqui o meu sacral, tens aqui alguns portões ou portas, o 14, o 27, o 3. Portanto, eu tenho aqui algumas portas neste centro, mas ele não está pintado porque não está unido a uma outra figura geométrica, não forma um canal e por isso os dois não são pintados, não ficam aqui definidos. Então, quando tens um centro aberto, não há nenhuma porta nesse centro. Um centro indefinido, não há um canal que faça chegar esse centro a outro centro, mas há sim algumas portas. Então, em relação a estes 9 centros, já podemos tirar daqui algumas conclusões. Eu vou deixar aqui abaixo mesmo um link para tu poderes fazer também o teu, teres acesso, não é, a este mapa, a este gráfico do teu Human Design e poderes, juntamente comigo, refletir sobre isto. Olha primeiro para os teus centros. Quais é que são os centros que estão pintados e os centros que não estão pintados?
E os centros que não estão pintados são os indefinidos ou os abertos. E tu vais ter que perceber que esses centros a branco são centros onde tu absorves energias externas. Todos os centros que estão a branco, tu vais absorver energias externas do ambiente. Então são centros que tu não tens uma energia constante ali. Então imagina, os únicos centros onde eu, Teresa, tenho uma energia mais constante é na zona do asna, na zona aqui, portanto, da parte mental, na garganta, tem muito a ver com a criatividade, e o produzir, e o manifestar, e o expressar-me. Por isso é que é muito fácil para mim ligar as minhas ideias e expressar-me. É uma energia que para mim é muito, muito constante, é natural. E depois tenho o plexo solar, o plexo emocional. Nós chamamos plexo solar, portanto, ao plexo emocional, que é este aqui das emoções, e no meu caso também é aqui um centro que está muito, muito definido. Então, as minhas emoções são as minhas emoções. Eu não tenho a capacidade de receber e ampliar as emoções dos outros. Mas agora eu vou ampliar tudo o resto. Então, imagina, quanto mais centros abertos ou indefinidos tu tiveres, mais tu recebes e amplias a energia dos outros, ou a energia do ambiente que está à tua volta. Então isto é muito importante saberes quais é que são os centros que estão definidos e onde tens uma energia mais constante e quais é que são os centros onde tu vais receber a energia dos outros. Então imagina, eu tenho aqui um centro aberto, que é o centro, aberto não, indefinido, que é o centro esplénico, que fica ali, portanto, eu estou a ver aqui direita, esquerda, portanto temos aqui da esquerda, que está mesmo aqui ao pé, está em frente ao centro emocional, não é? Portanto, este aqui está indefinido e então isto tem muito a ver com questões relacionadas com métodos. E eu, às vezes, quando estou numa sessão individual ou quando estou numa sessão em grupo, eu sou capaz de receber os métodos das pessoas e de sentir aquele método como se fosse meu e amplificar aquilo, ampliar aquilo. Então, por exemplo, para quem é terapeuta, até pode ser bom, porque eu consigo perceber e dentro de mim eu consigo me colocar nos pés de outra pessoa, nos sapatos de outra pessoa. Ou, por exemplo, aqui um dos meus centros indefinidos tem a ver com o centro da raiz, não é? O centro da raiz, que é aqui a base. Então, isto significa que se eu estiver num ambiente onde as pessoas estão muito estressadas, eu também começo a ficar estressada. E se calhar não sou eu que estou estressada, estou a absorver o stress dos outros. Então, muitas vezes, é importante nós percebermos onde é que nós absorvemos a energia dos outros para depois fazermos esta limpeza energética e perceber estes medos não são meus, este stress não é meu. A meditação, no meu caso, ajuda muito a fazer este alinhamento interno, ok? Ou caminhares na natureza, encontrares práticas de reequilíbrio energético e encontrares práticas onde tu te possas conectar contigo e com a tua própria energia, ok? Isto é importante, principalmente para as pessoas que têm mais centros indefinidos ou abertos. Quem tem os centros todos, quase todos pintados é uma pessoa que tem uma energia mais constante e que naquele centro não entram energias dos outros. Então, este já é um dos principais pontos, e isto também para te dizer que é por este motivo que eu cada vez menos quero fazer sessões individuais e prefiro fazer as sessões em grupo. Porquê? Porque numa sessão em grupo eu vou ter várias pessoas. E há aqui um aspecto no Human Design muito, muito interessante, que é, como eu tenho aqui 3 centros fechados ou, portanto, definidos, eu quando estou em contacto com várias e várias pessoas, através de algumas portas, nós podemos encontrar outra porta e formar um canal. E a outra pessoa ou as outras pessoas, quando estivermos ali todas juntas, nós podemos ativar estes centros. E quando nós ativamos estes centros, nós deixamos de estar a absorver a energia dos outros. Então, para mim, é muito mais fácil, por exemplo, fazer uma sessão em grupo com várias e várias pessoas, em que rapidamente se acendem outros centros meus, ok? Que não se acenderiam, por exemplo, numa sessão individual, em que eu se calhar estou ali a absorver mais da pessoa. E para mim foi muito importante entender esta questão tão bem relacionada com o Human Design, que é, quanto mais pessoas eu tiver e quanto mais presente eu estiver ali, provavelmente mais centros meus se vão acender e menos energia externa eu vou estar ali a receber e a ampliar. Ou seja, a energia fica mais constante, e, e não há tanta troca, não é? E eu acabo por sair desta forma, acabo por preservar a minha preservar? Sim, preservar a minha energia de uma forma que para mim é muito mais benéfica, por exemplo. Não que eu não goste de fazer sessões individuais, mas por esta questão de eu saber que eu absorvo muito mais energia dos outros.
Outra questão aqui que é importante é a zona do sacral, que é aqui este quadrado do meio, onde eu tenho o 14, o 27 e o 3, onde tenho aqui esta setinha, e tu podes ter o sacral definido ou o sacral indefinido. No meu caso, eu tenho a branco, então tenho o sacral indefinido. Então, quem tem o sacral indefinido são pessoas que não têm uma energia constante, não têm um combustível constante. São pessoas que normalmente trabalham por picos de energia. E quem é que nós somos? Manifestadores, refletores e projetores, ok? Só que de formas diferentes, mas de uma forma geral é isto que significa ser uma pessoa que, um não sacral, não é? Que não tem aqui energia sacral definida. Então, o que é que poderá acontecer quando nós não temos este sacral definido? Como eu já te referi há pouco, nós não vamos ter uma energia constante. Então, eu não sei como é que vai estar a minha energia daqui a 6 meses, eu não sei como é que vai estar a minha energia daqui a 3 meses. Claro que eu posso me conhecer profundamente e saber o que é que me retira energia, o que é que me dá energia, como é que eu posso ter a sustentação energética em estar em contacto com os outros que possam ligar este meu sacral para partilhar energia comigo. Por exemplo, eu sei que se eu tiver em sessões com geradores, por isso é que as sessões em grupo para mim são importantes, porque provavelmente eu vou encontrar lá vários e vários geradores, e se eles estiverem satisfeitos, eles vão partilhar, eles vão doar essa energia com o grupo, e por isso é que uma sessão em grupo pode ser muito mais impactante e geradora de energia, porque tendo lá geradores, eles podem partilhar essa energia do seu sacral comigo e com outras pessoas que não tenham este sacral aberto. Claro que essa energia esgota-se facilmente, mas dá ali um up e eu consigo, não é, sustentar mais facilmente aquelas sessões. Então aqui tu tens que perceber que a tua energia não vai ser sempre constante, se não tiveres isto definido, e perceber no teu dia-a-dia que práticas, que estratégias é que tu vais aplicar no teu negócio online, principalmente quando tu estiveres sem energia, porque vai acontecer, ou quando não tiveres muita vontade de trabalhar, porque vai acontecer. Então teres aqui alguém que te possa ajudar, uma assistente virtual, uma assistente que te possa gerir as redes sociais ou gerir algum trabalho que seja assim mais maçador, pode-te aliviar bastante. O gravar uma aula de vendas, fazer um funil automático, um funil evergreen, pode-te ajudar bastante, ok? E depois temos ainda os canais de força vital. Os canais de força vital, como tu podes ver, eu tenho aqui este centro da garganta, portanto temos aqui a setinha verde, não é? Eu tenho o centro da garganta que está automaticamente ligado ao centro emocional. O que é que isto significa? Eu tenho um canal em que está unido, aqui este canal a preto está unido pela porta 35 e pela porta 36. E tu, no teu gráfico, provavelmente vais ter outros canais. Eu tenho aqui dois canais que definem a minha energia, que é o do asna da cabeça e da garganta, que é o 43-23, e depois o 35-36, que une o da garganta ao plexo emocional. O que é que isto significa? Estes dois canais, tu podes estudar mais sobre Human Design, podes mesmo adquirir um livro. Eu, por acaso, comprei recentemente um livro que se chama mesmo Human Design, a diferenciação. Aliás, vou deixar aqui abaixo o link onde eu fiz a compra do livro sobre Human Design, que é um livro bem, bem completo, tem para aí mais de 400 páginas, só para imaginares, mais de 400 páginas, e ele foi traduzido para português, este livro foi criado pelo criador do Human Design, que teve esta epifania, em 1987, penso eu, e depois mais tarde continuou a estudar, a experimentar, e uniu-se também a pessoas que estavam a estudar os conhecimentos dele, e ele reuniu-se com a Linda, eu acho que se chama Linda, e ele uniu-se com ela e juntos eles começaram a criar este livro. Entretanto, o criador do Human Design faleceu, mas ela continuou e ela deu continuidade ao seu trabalho, e então nós temos aqui este livro, que é um livro que supostamente está em inglês, mas que hoje em dia já se vai traduzindo assim em vários países, e nós temos aqui em Portugal a Idalina Fernandes e a Ana Soares, que fizeram a tradução para português, esta versão portuguesa deste livro. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui este livro, o link onde fiz a compra, vou deixar aqui também na descrição, se tu quiseres saber mais sobre Human Design. Então, por exemplo, no livro de Human Design, tu encontras exatamente a descrição de cada um destes centros, o que é um centro sacral definido ou indefinido, estes canais de força, como é que eles se chamam, qual é que é a sua função. Tu encontras todas estas informações, mas tu também encontras estas informações em alguns vídeos aqui no YouTube. Eu recomendo plenamente, portanto, aqui
a Academia Galáctica, recomendo também o Portal da Alma. Eu vou deixar também aqui o link na descrição para tu poderes assistir a estas pessoas que falam, que estudam constantemente sobre estes temas. Eu sou apenas uma curiosa, claro que eu agora, tendo todo este conhecimento, tendo o livro, não é? Consigo fazer uma leitura inicial de quem me procura, por exemplo, através de uma sessão individual, podemos fazer uma leitura inicial do teu mapa, mas eu não vou profundamente às portas, coisas assim mais complexas, ok? Portanto, falamos sobre tipo, qual é que é o teu tipo, qual é que é a tua estratégia, qual é que é a tua autoridade e quais é que são os teus canais principais e o que é que significam estes centros definidos e indefinidos. Portanto, essa é a leitura inicial que eu faço, por exemplo. E então, estava-te a referir que também podes procurar em vídeos, mas também em informação no Google, na internet, não é? Podes pesquisar. Eu tenho o canal 4323. O que é que significa? Neste caso significa estrutura, significa que eu tenho uma ligação imediata em conectar ideias, em ter insights e em expressar isso, ok? Eu tenho uma conexão imediata aqui na zona da cabeça e na zona da garganta e eu consigo expressar em palavras, em frases, comunicar cá para fora as várias ideias que eu de repente conecto, ou um insight que me chega, uma informação que me vem e eu consigo expressar isto facilmente. E é algo que eu faço muito, quer na minha mentoria em grupo, quer a nível individual, através destas lives, através destes vídeos, e tendo em conta a minha parte emocional, não é? Porque eu tenho muito ligada a esta parte da cabeça, garganta e emoção. Então, estas são assim as minhas três grandes energias e eu acho que dá perfeitamente para reparares nisso à medida que eu falo aqui nestes vídeos, neste tipo de conteúdos. E depois tenho aqui o canal de força 35, 36, que tem muito a ver com, eu entro em momentos de crise e aparecem na minha vida vários momentos de crise e eu vou sempre à procura de ter uma experiência nova e querer saber mais. Então, em momentos de crise e em momentos em que eu me sinto aborrecida e que vou à procura de algo novo, eu desperto em mim algumas emoções e sabedoria interna ao lidar com esses momentos. Quer seja à procura de uma experiência nova e eu vou criar o maior glossário emocional dentro de mim e depois eu quero partilhar com os outros as minhas aprendizagens, os meus insights, aquilo que eu aprendi, ou através de crises, através mesmo da escuridão da alma, entrar ali numa zona sombra, entrar numa crise profunda, mas eu sei que eu tenho essa capacidade de sair de lá e depois mostrar às pessoas, olha, eu passei por esta dificuldade e foi desta forma que eu consegui melhorar. Olha, eu passei também por esta crise e foi assim que eu consegui melhorar. Então eu tenho estes dois canais de força vital, que são duas coisas que são muito constantes em mim, que é conectar várias ideias, vários insights, vários conhecimentos e colocá-los cá para fora através da minha voz e ir à procura destas experiências para depois também partilhar com os outros. Então é um canal individual e um canal coletivo. O 4323 é um canal individual, por isso eu preciso estar também muito tempo comigo e conectada comigo, e o outro canal é um canal coletivo, que vai impactar diretamente a humanidade se eu utilizar dessa forma, mas eu estou feita para utilizar dessa forma e para impactar a comunidade, o coletivo, para ajudar o coletivo a avançar, para ajudar o coletivo a progredir, porque eu não passo por estas crises só porque sim, não é? Porque de alguma forma eu fui desenhada para isso. Claro que não é fácil eu passar por algumas crises e dificuldades que eu passo na minha vida, mas de alguma forma eu sei internamente que isto vai ajudar alguém e que eu vou conseguir facilitar a vida a muitas mais pessoas, por exemplo. Está bem? Então, olhares para os teus canais de força vital, no meu caso só tenho dois, mas há pessoas que têm muitos mais, pode ser interessante para tu perceberes que energia base é que tu tens em ti, e que é natural para ti e que facilmente isso pode-te ajudar também a perceberes qual é que é o teu propósito. Nós falamos muito em propósito e sem dúvida que eu já percebi que o meu propósito está muito associado a isto, não é? Comunicação, ligar ideias, conectar ideias, ter uma experiência que me emociona, querer partilhar com os outros, enfim. Claro que eu já estou aqui numa jornada de desenvolvimento pessoal e há pessoas que se calhar vão encontrar o Human Design mais cedo ou mais tarde, então o Human Design vai mesmo validar, o Human Design validou para mim esta questão mais do meu propósito, o que é que eu estou aqui a fazer para... Qual é que é o propósito para o qual eu fui desenhada? Então ajuda-me muito também a colocar-me no meu lugar, no meu papel, a perceber realmente, ok, tudo aquilo que eu estava a sentir faz sentido.
No fundo é isto. Então, outra coisa, portanto, estávamos aqui a falar das energias externas, eu já te expliquei este ponto, já me adiantei, e o outro ponto, para tu considerares, será que tu consegues sentir as emoções dos outros? Por exemplo, no meu caso, eu não consigo sentir as emoções dos outros, porque eu tenho o plexo emocional definido. Inclusive, este plexo definido é que me dá aqui a minha autoridade emocional. Imagina, no meu caso, eu sou manifestadora, a minha estratégia é informar as pessoas e depois, como é que eu tomo decisões? Eu tenho que olhar muito para as minhas emoções. Isto emociona-me, isto faz-me vibrar, isto dá-me excitação, dá-me vontade de avançar, tem muito a ver com as minhas emoções, mas depois eu tenho que dar tempo ao tempo para aquela onda emocional baixar, ficar neutra, para eu poder tomar uma decisão com mais assertividade e com mais clareza, porque senão o que é que vai acontecer? Eu posso tomar uma decisão de uma forma muito impulsiva e depois afinal já não era nada daquilo que eu queria fazer. Então, no meu caso, eu tenho esta autoridade emocional que me ajuda aqui a tomar as decisões. As minhas decisões não podem ser só tomadas com a cabeça, eu tenho que me conectar com as minhas sensações. Mas, por exemplo, há pessoas que não. Isto é mais ou menos 50-50. 50% das pessoas são emocionais e quem não tem este centro definido são chamados de seres não emocionais. Mas são pessoas super emocionais. Atenção. Agora, são pessoas que as emoções só vão oscilar se eles tiverem um motivo para aquela emoção oscilar. Enquanto que nos seres emocionais, tal como eu e como alguma de vocês que me está aí a assistir, nós temos ondas energéticas sempre a passar por nós. Então, nós podemos acordar e do nada estarmos tristes e depois estarmos contentes à tarde. Nós podemos ter mudanças de humor repentinas, rapidamente, bruscas. Alguém pode falar connosco e nós de repente ficarmos irritadas com aquilo e ficamos numa onda baixa. E depois lá voltamos a estar felizes à noite ou no dia seguinte. Então nós podemos ter aqui muitas oscilações emocionais. E o que é que vai acontecer com estes seres não emocionais? Eles, como não têm este centro emocional definido, ou seja, está em branco, eles vão absorver as nossas emoções. Então, eles vão ser esponjas emocionais. Então, será que tu és uma esponja emocional, por exemplo? E se tu és uma esponja emocional, tens que ter muito cuidado quando estás principalmente a trabalhar individualmente com um cliente para não absorver as emoções dele. Para saberes discernir entre quais é que são as tuas emoções e quais é que são as emoções dessa pessoa. Se estiveres em grupo, provavelmente isto acaba por ser diluído, porque em grupo, mais de 5 pessoas ou mais de 10 pessoas provavelmente vão fechar o centro emocional e cada um fica com a sua energia base, ok? Então não há aqui grande stress. Mas lá está, principalmente a nível individual, teres este cuidado em analisar o teu gráfico e perceberes se és um ser não emocional, que por sua vez vai absorver as emoções dos outros. Então, quando eu falo em seres não emocionais, significa que eles não têm emoções? Não, significa que eles precisam ter um motivo para estarem chateados, precisam ter um motivo para se sentirem tristes. Não é como o emocional, que vai oscilando ali e vai oscilando. Não, são pessoas que realmente têm uma outra. Não têm tanta oscilação emocional como os seres emocionais. E não são tão impulsivos como os seres emocionais são. Então, esta pode ser aqui também uma outra questão importante a estudar no Human Design. Então, estes são assim alguns pontos que eu te queria trazer e explicar-te que, acima de tudo, em relação ao teu modelo de negócio e em relação ao Human Design, estes dois pontos são a base, que é se tens o sacral definido ou o sacral indefinido. Claro que estes outros pontos são muito importantes. Quais é que são os centros que estão definidos, indefinidos, quais é que são os teus canais de força vital, se absorves a energia externa dos outros, sim ou não, em que centros e em que zonas, se consegues sentir as emoções ou não dos outros, mas acima de tudo para criares o teu modelo de negócio, que é para decidires os teus serviços e as estratégias de venda. Desculpa, vou beber um bocadinho de água. A minha voz já me está a falhar, mas vamos chegar até ao fim. Então, como eu te estava a dizer, a base será sempre, para tu decidires o teu modelo de negócio, que serviços é que tu vais implementar e que estratégias de venda é que vais implementar, tens que olhar sempre para o teu sacral. O sacral está definido ou indefinido? Tu és um gerador, tem energia constante e que recarregas esta energia dia após dia,
ou és um manifestador, refletor, projetor que pode não ter essa energia sempre constante. E é fulcral para um sacral definido, exato, um sacral definido, que são os geradores, criarem funis de venda automáticos e conteúdos. Ok, eu coloquei isto ao contrário, agora é que me está a perceber. É ao contrário, ou seja, quem tem o sacral definido, que é um gerador, deve criar lançamentos que o entusiasmem e que o façam vibrar. E não devem colocar tanto esforço sobre as coisas, devem ativar o entusiasmo, porque o gerador ele vai oscilar entre duas energias base, que é a energia da frustração e a energia da satisfação. Então tens que perceber, este lançamento online está-me a criar frustração ou satisfação? Se não gostares na mesma de ter um lançamento ao vivo, podes também criar funis automáticos. Mas para quem tem o sacral indefinido, manifestadores, refletores e projetores, criar funis de venda automáticos, eu diria que é quase que obrigatório. E conteúdos intemporais, conteúdos em que possas gravar vídeos ao teu ritmo, em que possas escrever sequências de e-mails automáticas ou artigos no teu blog, que possas ter conteúdos intemporais que não vão depender da tua energia, ok? Então, uma pessoa que tenha o sacral indefinido não se deve a definir pelas horas de trabalho. A nossa produtividade, para quem não tem o sacral definido, tem que ser uma produtividade que não está baseada no número de horas, na quantidade de horas que tu trabalhas, mas sim na tua criatividade, em seres inteligente, em conseguires criar um modelo de negócio que não dependa exclusivamente da tua energia e do teu tempo. Tens que criar, por exemplo, um curso online ou um produto digital, alguma coisa que te possa dar dinheiro, mesmo sem tu estares presente. E é claro que podes ter sessões individuais, mentorias em grupo, claro que podes ter tudo isso, mas precisas ter aí uma base de algo que seja mais passivo, para que quando a tua energia baixar, tu tenhas aí algo que possas utilizar e que possas recorrer facilmente. Agora, a energia aqui de um gerador, com o sacral definido, é uma pessoa que também pode ter estratégias mais automáticas, claro que sim, e principalmente se isso te der satisfação, mas tu ganhas energia em estar com as outras pessoas, tu ganhas muita mais energia em estar a fazer coisas, em estar em movimento, portanto, pode ser natural para um manifestador, num ciclo de pausa, descansar um mês, para um gerador isso seria impensável. Seria um gerador, não é, depressivo, do género, como assim ficar um mês sem fazer nada, sem me movimentar, sem fazer coisas, sem experienciar a vida? Mas para a energia do manifestador, muitas vezes é que ele precisa de ficar ali em pausa durante um mês, ok? Então é fundamental tu teres em conta estes aspectos que eu já te mostrei sobre o Human Design, mas a base está aqui. Tens sacral definido ou indefinido e ajustares consoante estas dicas que eu te dei. Combinado? E gostaria aqui para terminarmos, gostaria aqui, antes mesmo de terminarmos, falar um bocadinho sobre o meu exemplo, mostrar-te alguns sinais de desalinhamento e alinhamento que eu própria fiz e estou a fazer no meu negócio online neste momento. Eu só descobri o Human Design em 2022, 2021, 2022, foi ali um bocadinho quase ali, não é? Portanto, mesmo antes, alguns meses antes de 2022, mas só comecei a aprofundar um pouco mais em janeiro de 2022. E agora em 2023 tenho aprofundado e mergulhado muito, muito mais. Então, alguns sinais de desalinhamento que eu comecei a reparar em mim. Querer ter uma energia constante e estar sempre a ser produtiva, a criar demasiados lançamentos, a criar demasiados grupos, tomar decisões sem passar pelo filtro da minha autoridade emocional para que as coisas ocorram em tempo divino. Então eu sentia que eu era muito impulsiva e que de repente eu queria fazer tudo e mais alguma coisa, e depois eu percebi, calma, tu és manifestadora, tu vieste iniciar, tu vieste lançar lançar algo consoante um impulso energético, um impulso criativo que estás a receber, mas tu não podes criar tudo, tu não podes iniciar tudo, Teresa, tens que filtrar pela tua autoridade. A nossa autoridade, a tua pode ser emocional, pode ser esplénica, pode ser sacral ou outra, é aquilo que te vai permitir filtrares as tuas decisões. Porque senão as coisas não vão decorrer em tempo divino, ok? Por isso é que nós temos uma autoridade, que é para nos orientarmos. Estar numa postura de responder, esta era uma das outras coisas que eu fazia muito, que é,
Eu estava sempre numa postura de responder e eu percebi que eu não estou aqui para responder. Inclusive, eu ficava muito frustrada em algumas comunidades ou grupos que eu criava e as pessoas não interagiam muito comigo. Eu ficava assim um bocadinho triste, não é? Tipo, porquê que as pessoas não interagem? O que é que se passa? Porque cada vez mais eu estou com esta aura de eu não tenho que responder, eu não vim responder. E claro que as pessoas não vão entrar nessa minha energia. E o gerador foi feito para responder à vida, para responder aos outros. Eu vim para impactar, eu vim para iniciar, eu vim para criar e libertar as minhas criações, que também é uma outra coisa que o manifestador tem que se permitir fazer, que é eu posso criar um projeto, eu posso criar um curso online, mas eu sei que a qualquer momento eu vou me fartar daquilo. Eu tenho que entregar aquilo a outras pessoas que possam dar continuidade. Realizar muitas sessões individuais, como eu já te disse, eu absorvo muitas energias externas e eu entro em desalinhamento não só através da questão dos centros abertos, mas também do meu perfil, que é um perfil 2.5. Eu já falei mais sobre isto num outro vídeo aqui no canal, mas a linha 2, o perfil 2, precisa de muito tempo sozinho. Eu preciso de muito me time. Preciso estar sozinha a fazer as minhas coisas, estar na minha bolha, estar recolhida. Então, para mim também o facto de estar a fazer muitas sessões individuais, a ocupar muito tempo meu a fazer, a estar em contacto com os outros, isto seria uma linha 4. Não, e eu não tenho a linha 4. Então eu preciso de respeitar esta minha linha 2 e ficar realmente mais tempo sozinha e colocar ali os meus limites de quantas pessoas é que eu quero suportar durante uma semana. Outro aspecto de desalinhamento, querer planear ao pormenor o meu ano, eu tenho um centro G aberto e eu não tenho essa direção fixa, e depois o facto também de ser manifestadora e de querer criar coisas novas e criar coisas diferentes, ir recebendo vários impulsos ao longo de um ano para ir mais nesta direção ou na outra direção. Então, eu não tenho aquela coisa fixa. E eu queria muito, muito criar estas coisas, estes planos fixos e estes planeamentos e querer saber exatamente o que é que eu vou estar a fazer daqui a um ano. E eu percebi, não, Teresa, tu tens que te render, tens que te libertar um pouco mais disso. Podes fazer um plano a 3 meses, e inclusive se calhar vão existir alguns reajustes e está tudo bem. Tu precisas ter uma visão a longo prazo, mas o plano vai-se moldando. Não vale a pena eu criar um plano para daqui a um ano, porque eu já sei que a minha energia vai estar aí totalmente diferente, ou que a minha direção, eu vou querer ir numa direção totalmente diferente. Então tenho que me render um bocadinho à vida. Então, sinais de alinhamento, e o que é que eu comecei a fazer? Eu estou cada vez mais a entrar neste alinhamento energético e a organizar o meu modelo de negócio com isto. Em primeiro lugar, colocar o meu foco em processos mais automáticos, funis de venda automáticos que não dependam da minha presença exclusiva, gravar muitos vídeos e muitos conteúdos intemporais que conservem a minha energia, como estás a ver aqui este vídeo e outros vídeos que eu tenho no meu canal de YouTube, precisamente para que as pessoas possam encontrar estes vídeos e possam se ir relacionando comigo, e se quiserem fazer um trabalho mais específico comigo, podem vir através de um vídeo, e estes vídeos eu estou a gravar uma vez e várias pessoas podem encontrá-los. Ou seja, eu estou a gravar um destes vídeos agora, em 2023, e se calhar em 2025 ou 2030 há pessoas que vão encontrar estes vídeos. Então, eu estou aqui a conservar a minha energia, o meu conhecimento, a minha sabedoria num vídeo que vai chegar a mais pessoas à medida que o tempo vai passando. Isto para mim é incrível, porque eu não tenho que voltar a repetir esta informação, eu não tenho que voltar a repetir esta aula, eu não tenho que voltar a repetir este conteúdo. Faz sentido? Outra coisa, saber que eu estou a empurrar os outros, a iniciá-los, a transmitir-lhes força e tranquilidade se eu estiver no meu lugar de paz. Porque o manifestador, ele vai desde a paz à raiva. Então eu tenho que perceber que eu tenho sempre um impacto enorme nas pessoas, que estou sempre a criar impacto. Eu tenho que me perguntar, tu estás num estado de paz ou de raiva? Porque o meu impacto vai ser catastrófico ou vai ser tranquilizador, fortalecedor para quem está a fazer uma sessão comigo ou está numa sessão em grupo comigo. Então, a minha principal função hoje é práticas que me possam ajudar a conectar com a minha paz.
deixar de pensar naquilo que os outros vão pensar sobre mim, deixar de querer agradar a todos. Eu sei que não vou agradar a todos. Informar às pessoas mais próximas o que é que eu estou a planear fazer, o que é que eu estou a planear por cá para fora, para libertar resistência, para me conectar sempre com esta minha paz interna. Outra coisa, ouvir os convites do outro e filtrar para saber se fará sentido criar aquilo que eles reconhecem em mim. Eu tenho uma linha 5 e a linha 5 é uma linha de projeção, o que significa que eu atraio facilmente pessoas que estão com mais dificuldades, ou que estão em crise, ou que estão desconfortáveis, que não estão a conseguir ter os resultados que querem, e muitas vezes, através da minha aura, elas vão olhar para mim e ver uma salvadora. Então eu preciso de e eu vou recebendo também alguns convites. Poderias-me ajudar nisto ou poderias-me ajudar naquilo? Então eu própria, eu tenho que perceber que eu tenho que ter alguma responsabilidade em relação a esta parte do eu ser salvadora, porque eu tenho que incorporar em mim e integrar esta mensagem de que eu não sou salvadora de ninguém. Eu posso ajudar, facilitar, suportar o processo dos outros. E depois tenho que ver estes convites que me chegam e perceber em que pontos é que eu posso realmente ajudar e em que pontos é que eu não sou especialista ou não te posso ajudar nisso. Então tenho que fazer muito bem esta separação. Outra coisa, manter uma estrutura e visão a longo prazo, mas sem tantos detalhes e planos fixos, como eu já te falei agora. Deixar-me fluir um pouco mais pela vida. Outros sinais, informar os outros sobre as novidades que eu estou a criar e a mudança de planos, que muitas vezes vai acontecer. Respeitar os meus ciclos de produtividade máxima versus descanso e recarga. Então eu vou ter ciclos em que eu quero trabalhar muito, quero fazer muitas coisas, quero concretizar muito, mas vão existir outros momentos em que eu quero descansar, eu quero estar em pausa, eu quero estar mais em repouso, em recolhimento, e está tudo bem. Vou recarregar a minha energia para receber um próximo impulso energético para depois voltar a ser mais produtiva. Lá está, recarregar e esperar pelo próximo impulso criativo energético, fluir no desconhecido e esperar pelo próximo passo, sem querer forçar ou controlar. Porque lá está, se eu quiser controlar ou querer que o impulso venha, eu não posso querer ir à procura de um próximo impulso. Eu tenho que relaxar, recarregar-me, focar-me na minha paz e deixar que o impulso venha através de mim e aí sim eu agir alinhada com isso. Porque senão, se eu forçar, se eu quiser controlar, se eu quiser ir à procura do próximo impulso, as coisas não vão acontecer em tempo divino. Outra coisa, criar programas online que sejam verdadeiras experiências emocionais, como eu tenho um centro emocional definido. Uma das coisas que eu mais valorizo é que cada sessão em grupo ou cada sessão individual que tu tenhas comigo, onde eu esteja lá presente, que o meu impacto possa transbordar para ti e que realmente tu possas ter ali uma experiência emocional. Não é só alguém que está ali a transmitir um conteúdo. Na minha mentoria Mulher Magnética ou numa sessão individual, elas sabem bem disso. As pessoas saem ao pé da minha energia com uma outra energia, com uma força brutal, não é? Com uma tranquilidade ao mesmo tempo e com uma emoção. Elas saem dali, não é? Inspiradas, com mais motivação, com as emoções todas à flor da pele, e é isso que eu quero causar nas pessoas e que para mim dá-me energia. E não dar opções aos geradores, fazer perguntas fechadas. Esta foi assim uma aprendizagem mais recente que eu tive, porque às vezes eu metia-me a fazer perguntas, mesmo a pessoas e a alunas e clientes que eram geradoras, perguntas assim muito abertas. E eu comecei a perceber que o gerador responde muito melhor, o sacral do gerador responde muito melhor a perguntas de sim e não. Queres fazer isto ou não? Queres ir por aqui ou por ali? Então, o sacral do gerador responde muito melhor a esse tipo de questões, a duas opções, e não o que é que tu gostarias de fazer? O que é que tu achas que seria bom fazer? Então eu comecei também a direcionar aqui perguntas mais específicas, mais fechadas, principalmente aqui para clientes geradoras. Então estes foram assim alguns sinais de alinhamento e são alguns sinais de alinhamento que eu estou a implementar nesta fase no meu negócio online e no meu modelo de negócio online. E eu espero que esta minha partilha te possa ajudar e que te possa também inspirar para tu saberes mais sobre o teu human design, o teu tipo, a tua autoridade, o teu perfil. Pelo menos estes três são assim fundamentais. E
compra o livro e lê o livro, ou então pesquisa aqui na internet, ou então marca uma sessão comigo para também podermos aprofundar isto e para perceberes como aplicar isto na tua vida. E agora, deixo-te aqui um convite, que é nas próximas semanas eu vou trazer alguns painéis sobre empreendedoras do mesmo tipo de Human Design. Em abril eu vou trazer, portanto, 4 painéis de empreendedoras. O que é que isto significa? Significa que vais ter acesso a 4 reuniões onde nós vamos estar à conversa sobre os principais condicionamentos e desalinhamentos e entender como é que cada uma gera o seu negócio online e a sua vida pessoal, como é que as geradoras se expressam em relação aqui à parte do negócio online, como é que elas estão bem, em que momentos é que elas não estão assim tão bem, a mesma coisa com manifestadoras, a mesma coisa com projetoras e refletoras, para tu perceberes como é que funciona cada um destes tipos, para tu também poderes alinhar o teu modelo de negócio e poderes ter uma percepção de como é que outras pessoas já o estão a fazer, pessoas que já têm um conhecimento neste sentido. Há pessoas que eu convidei e que me disseram mesmo: ai, o meu conhecimento é assim, um conhecimento um bocadinho verde. Estou um bocadinho verde no Human Design. Mas depois eu pergunto-lhes, mas sabes falar sobre ti ou não sabes? Ah, sei. Então, bora lá, bora lá. E então vamos ter aqui pessoas que já estão se calhar mais aprofundadas no Human Design, outras empreendedoras que se calhar já sabem qual é que é o tipo, a estratégia, a autoridade, mas depois não sabem muito mais. Mas mesmo assim, o importante é que elas vão ser aqui testemunhas, não é? Vão dar feedbacks, vão partilhar contigo o que é que acontece na prática, e eu vou estar lá também para moderar e para te trazer ao de cima algumas associações com o Human Design. Então, eu hoje partilhei muito, muito aqui a minha parte enquanto manifestadora, mas eu acredito que nestes painéis, se tu és geradora, ou se tu és projetora ou refletora, provavelmente vais-te reconhecer ainda mais e ainda melhor. Então, eu espero por ti nestes painéis. Eu acho que vai ser assim uma coisa incrível, extraordinária, e acho que vai ser muito, muito bom. Inclusive, se tu ainda não viste o teu gráfico de Human Design, clica aqui abaixo, vê na descrição, podes fazer o gráfico, e já sabes qual é que é o teu tipo, qual é que é a tua autoridade e estratégia para lidares com o teu tipo e perfil. São assim as coisas básicas, base, para tu começares já a aprofundar o teu desenho humano. E depois é experimentar na prática, porque isto é não só um conhecimento que tu adquires, não é só uma informação, tu tens de experimentar, tu tens de testar, tu tens de ver o que é que funciona, o que é que não funciona, tens de colocar esta informação em prática, é mesmo um experimento, é experimentar e reparares e colocares mesmo algumas dicas. Por exemplo, no meu caso, a minha estratégia é informar. A partir do momento em que eu começo a informar mais as pessoas à minha volta, eu começo-me a libertar de mais resistência. A partir do momento em que eu reconheço o meu poder enquanto manifestador, o meu impacto, eu começo a ter mais segurança dentro de mim, a olhar menos para os lados, a conectar-me comigo e com o meu impacto. Então, quando nós começamos a integrar esta informação em nós, começamos a viver quem nós realmente somos. Começamos a aceitar-nos tal como nós somos e como sempre fomos, só que agora nós temos uma ferramenta que nos diz: é permitido vivenciares isso, é permitido fazeres isto e seres esta pessoa. Então é assim um conhecimento brutal e que eu espero que eu te possa inspirar aqui com esta live, tá bem? Então vá, da minha parte, até já. Espero que tenhas adorado aqui este ciclo de lives e este ciclo de conteúdos que eu publiquei agora no YouTube para ti. E eu espero que aproveites ao máximo estes vídeos, que possas partilhar com as tuas amigas empreendedoras, que possas partilhar com pessoas que também vão devorar e absorver este conteúdo, tá bem? Da minha parte, um grande beijinho e vemo-nos em breve.